Iniciar, pronto. Pronto, começou a gravar aqui. Massa. Show. Então, vamos lá então, começar a nossa aulinha, fechou? Vou pagar aqui o Código Penal para vocês terem noção do que é que a gente vai fazer. O nosso Código Penal, como vocês sabem, ele é o Decreto-Lei 2848 de 1940. Vocês estão em Penal 2. Em Penal 1, vocês aprenderam que o Código Penal tem duas partes. Ele tem a parte geral, que vai do artigo 1º até o artigo 120. E essa parte geral, ela foi toda estudada por vocês em Penal 1. Por isso que eu estou pedindo para vocês verem os vídeos, resolverem as questões, para vocês terem segurança que do artigo 1º ao artigo 120 está dominado. Em Penal 2, você começa a estudar a partir do artigo 121, que é o crime de homicídio, como vocês já começaram a estudar. Tá aqui, ó. Penal 1, vocês começam a estudar os crimes em espécie. Então, o Código Penal tem duas partes. A parte geral, que vai do artigo 1º ao 120, que vocês viram em Penal 1. E a parte especial. A parte especial vai trazer os crimes em espécie. A parte especial, ela é dividida em duas disciplinas, que é Penal 2 e depois Penal 3. Em Penal 2, vocês vão estudar com o professor Regis e parte comigo o título 1 até o título 6 do Código Penal. Depois, em Penal 3, vocês vão iniciar do título 7, que começa a partir do artigo 235, que é dos crimes contra a família, até o final do Código Penal. Então, do título 1 ao título 6, vocês vão estudar em Penal 2, e do título 7 ao 11, vocês vão estudar em Penal 3. O professor Regis já começou com vocês os título 1, que fala dos crimes contra a pessoa, que é esse título que a gente vai dar continuidade. Vocês já viram com o professor Regis o capítulo 1 desse título 1, que fala dos crimes contra a vida. Vocês viram o crime de homicídio, e aí eu passei exercício para vocês. Aí depois vocês viram o crime de induzimento e instigação ao auxílio ao suicídio, e a novidade que foi aprovada em 26 de dezembro de 2019 foi o crime de induzimento e instigação à automutilação, por conta daquele jogo Baleia Azul, que simplesmente os meninos estavam ensinando os meninos a se matar ou a se automutilar. Entrou esse crime como crime contra a vida. Esses crimes contra a vida, só tem um que, além da maneira dolosa, tem a maneira culposa, que é exatamente o crime de homicídio. Todos os outros, como por exemplo, instigação e induzimento ao auxílio ao suicídio, infanticídio, aborto e até mesmo homicídio, tem a maneira dolosa. Se esses crimes forem praticados de maneira dolosa, de maneira intencional, eles são julgados pelo tribunal do júri. O único dos crimes contra a vida que não vai para o tribunal do júri é o homicídio culposo. Nem homicídio culposo vai para o tribunal do júri, nem lesão corporal seguida de morte vai para o tribunal do júri, e nenhum crime que vocês ainda vão estudar que a gente chama de latrocínio. O crime de latrocínio, que está no artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal, o crime latrocínio em rápidas palavras, é o roubo seguido de morte. Então as questões, principalmente da OAB, elas adoram confundir o aluno em relação a esses três crimes. Porque a Constituição, no artigo 5º, inciso 38 da Constituição, que ela vai falar dos princípios do Tribunal do Júri, lá no artigo 5º, inciso 38, é dito que o Tribunal do Júri vai julgar crimes dolosos contra a vida. E os conexos? Conexão é algo que você vai estudar comigo em processo penal 1. Isso aí, a minha próxima aula, por exemplo, aqui, a processo penal 1, a gente vai falar de conexão. Não hoje, mas a gente fala. O fato é que crimes dolosos contra a vida são esses 5. O homicídio, induzimento e instigação ao suicídio, induzimento e instigação à automutilação, infanticídio e o aborto. Praticados da maneira dolosa, vão ser julgados no júri. Mas homicídio culposo não vai para júri, lesão corporal seguida de morte também não vai para júri, vocês já estudaram com o professor Regis, e também não vai para júri o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, porque o latrocínio é um crime contra o patrimônio e não um crime contra a vida. Então tudo isso vocês já estudaram com o professor Regis, assim como o capítulo 2 do título 1. Lembre, o título 1 fala dos crimes contra a pessoa. Capítulo 1, dos crimes contra a vida. Capítulo 2, dos crimes de lesão corporal. Aí o professor Regis me passou que vocês já viram todos os tipos de lesão corporal. Agora, a gente entraria no capítulo 3,
que fala da periclitação da vida e da saúde. São crimes importantes? São, mas não são crimes tão importantes. São crimes que tem que estudar? Tem. Assim como o da rixa. O que é que eu vou preferir fazer? Como eu não sei quanto tempo de aula eu vou ter com vocês. Assim, porque o professor Regis por hora está afastado durante 15 dias, mas esses 15 dias já passou há um tempo. Então, acho que devo ter o quê? 3 aulas com vocês, aí depois eu acho que ele volta. A gente não sabe, se Deus quiser, ele volta logo, né? Porque o mais importante é a saúde. Mas o fato é que, e como eu não tenho uma certeza de quando ele vai voltar, o que é que eu vou preferir fazer? A gente vai pular o capítulo 3 e o 4 do título 1, e a gente vai para o capítulo 5, que vai falar dos crimes contra a honra. Porque esses crimes eu vou demorar 3 aulas para a gente falar. E aí é o tempo que a gente sabe se o professor Regis volta ou não. Se eu, por exemplo, for falar do capítulo 1 e do capítulo 2, eu em 2 aulas termino. Massa. Aí a gente termina em 2 aulas no máximo. Aí a gente vai para o capítulo 3, que é dos crimes contra a honra. Aí o professor Regis volta no meio. Então, para eu não entregar para ele um capítulo sem ter terminado, na metade de um capítulo, eu prefiro, por questão de organização, começar com vocês dos crimes contra a honra. Porque aí eu consigo terminar com vocês, são 3 crimes contra a honra, é um capítulo super importante, e é legal porque agora você vai entender as tretas de vizinho. Ah, você tá me caluniando, você tá me injuriando, não sei o que. Aí é massa essa parte, porque aí vocês vão entender as tretas que vizinho não tem o que fazer, muitas vezes, aí começa a esculhambar um ao outro. Então, por questão de organização, para eu não entregar para o Regis, pro professor Regis, um capítulo, no meio, ó, Regis, toma, te vira, eu quero começar com crimes contra a honra, que aí nessas 3 aulas eu consigo terminar esse capítulo. Caso o professor Regis volte, eu digo, Regis, pulei o capítulo 3 e 4. Volta lá para ver com os meninos. Se ele não voltar, eu consigo ver com vocês, certo? Se ele não voltar, ele volta, né? Não tô só falando se ele não voltar por uma hipótese. Show, deixa eu ver, alguém escreveu aqui na mensagem, deixa eu só ver aqui. Professor, sou aluna da Maria Lúcia, entrei aqui de gaiata, não tem problema não, seja bem-vinda, Gerlene, muito feliz. Não vou ter como acesso a essas questões. Essas questões, pronto, Gerlene, eu passei dois exercícios, né? O primeiro eu passei pelo Unifor Online. Se alguém puder, turma, pegar o link e copiar aqui no chat para Gerlene, eu agradeço. Esse que eu passei no Unifor Online sobre crimes contra a vida e lesão corporal. Eu posso. Ah, eu tenho fácil, ó. Massa. Tá aqui, ó. Que eu tava olhando quantas pessoas responderam. Só 14 pessoas responderam até agora. Show. Pronto, Gerlene, eu vou te mandar. Eu mesmo vou te mandar. Pronto. Gerlene, essas questões que eu acabei de mandar aqui. Ah, valeu, olha, galera, show. Valeu, Lucas, valeu, Ana. Obrigado, turma. Essas questões, viu, Gerlene, são sobre crimes contra a vida e lesão corporal. São questões que você tem que saber, porque você está vendo o Penal 2 e a sua professora provavelmente já conversou sobre esses crimes. Esses crimes eu vou resolver com vocês e a gente tem no tempo. Os outros crimes, os outros simulados, né, tá no YouTube, é só você botar meu nome, Sidney Filho Simulado, vai aparecer, e eu vou categorizar. Depois eu boto no grupo e o pessoal encaminha para ti. Fechou? Então, turma, deu para entender o que, é que a gente vai fazer a partir de hoje? Eu já vou começar com vocês, crimes contra a honra, e a gente já vai começar a falar, show, nada, a gente já vai começar a falar de crimes contra a honra hoje, vamos acabar esse capítulo, não se preocupe. Então a gente está indo, turma, para o título 1, crimes contra a pessoa, capítulo 5, crimes contra a honra. A gente tem 3 crimes contra a honra. A gente tem o crime de calúnia, o crime de difamação e o crime de injúria. A gente tem o crime de calúnia, de difamação e o crime de injúria. São 3 crimes contra a honra. Vou só pegar aqui o meu Word, né? Fica assim no meu quadro. E esses 3 crimes contra a honra, turma, cai muito em prova. São crimes muito legais de estudar. Ah, e eu já vou fazendo logo um aviso, tá? Para explicar esses crimes, eu geralmente tenho que falar palavrão. Professor, você vai falar palavrão, não tem como falar de crime contra a honra sem dar exemplo, né? Não tem como falar de direito sem dar exemplo. E geralmente vai ter que ser exemplo de palavrão. Eu até estava pensando, meu Deus, meus palavrões vão ficar tudo gravado. E agora? Agora paciência. Agora paciência. Show. Vamos lá. Então eu estou colocando aqui no Word e depois eu vou disponibilizar para vocês, tá? A gente está então, turma, no título 1. No título 1 da parte especial. Escrever mesmo?
parte especial. Tô com medo dessa mesa cair. Do Código Penal. E nesse título 1, que fala dos crimes contra a pessoa, né? Crimes contra a pessoa. Então, o que é que a gente está estudando, turma? A gente está estudando o título 1 dos crimes contra a pessoa e a gente vai entrar no capítulo... Deixa eu ajeitar aqui, porque... E a gente vai entrar no capítulo 5, que fala dos crimes contra a honra. Como eu já disse, são 3 crimes contra a honra. Tô perdidinho hoje, fala, minha senhora. São 3 crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, e são esses crimes que a gente vai começar a estudar. Ai, pronto. Massa. Então a gente vai estudar a calúnia, que está no artigo 138 do Código Penal. A gente vai estudar a difamação, que está no artigo 139 do Código Penal. E, finalmente, a gente vai estudar a injúria. Injúria, que está no artigo 140 do Código Penal. Crimes super importantes, tranquilo? A primeira coisa que a gente precisa saber sobre esses crimes é como diferenciar cada um desses crimes. Como é que eu vou saber se é calúnia? Como é que eu vou saber se é difamação? Como é que eu vou saber se é injúria? A primeira coisa que você vai pensar é o seguinte: na calúnia, você imputa um fato, uma história determinado a alguém. Então você imputa um fato, uma história determinada a alguém. E por coincidência, na difamação, você também imputa esse fato, essa historinha, esse fato determinado a alguém. E tem que ser alguém determinado, tá? Tem que ser uma pessoa determinável, ou pelo menos determinável. Vou explicar tudo isso para vocês. E aqui também. Determinado ou determinado. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela conta uma história e imputa essa história a alguém, ou vai ser calúnia, ou vai ser difamação. Como assim uma história, pessoal? Se essa história que eu estou contando para você for um fato definido como crime, sabendo, e esse sabendo é o dolo direto, que a pessoa é inocente, aí vai ser a calúnia. Como assim, professor? A calúnia é o tipo de crime que eu imputo a alguém a prática de um crime, sabendo que essa pessoa é inocente. Então, eu imputo a alguém a prática de um crime, sabendo que esse alguém é inocente. Quando eu imputo a alguém, eu tenho que contar uma história. Então, por exemplo, eu digo que eu vi o professor Regis, que eu não consigo nem imaginar o professor Regis fazendo isso, mas vamos supor que eu digo que eu digo assim para minha diretora, eu vi o professor Regis vendendo drogas lá na Unifor. Pessoal, não tem perigo do professor Regis vender droga. O que dirá na Unifor? Estou só dando um exemplo. Então eu digo, sabendo que o professor Regis é inocente, eu conto uma história. Veja, diretora, eu vi o professor Regis vendendo droga na Unifor. Ela vai perguntar quando? Foi ontem, diretora. Ele estava lá vendendo para os alunos. Mas eu sei que o Regis é inocente. O que eu quero é lesionar a honra do professor Regis. Veja que eu contei uma historinha. Quando eu conto uma história imputando a alguém a prática de um crime, sabendo que esse alguém é inocente, e aqui tem que ter dolo direto, eu tenho que saber que essa pessoa é inocente, o meu crime é o crime de calúnia. Então, se eu digo que eu vi você xingando uma amiga sua, xingando de palavrão, a gente vai ver que quando a gente imputa adjetivações negativas, isso aí é o crime de injúria. Então, se eu chamo alguém de traficante, ladrão, de quenga, rapariga, viado, eu disse que eu ia falar palavrão, viu? Tudo isso é crime de injúria. Como assim? Enquanto na calúnia e na difamação eu conto uma historinha que tem começo, meio e fim, eu digo data, a uma pessoa determinada, aí na injúria eu imputo a alguém adjetivações negativas. Então, por isso que fica fácil, já vou voltar para explicar a calúnia, mas por isso que fica fácil a gente diferenciar a injúria dos demais. Por que fica
é fácil a gente diferenciar a injúria dos demais? Porque enquanto na calúnia e na difamação a gente conta uma historinha que lesiona a honra, lembre que a gente está nos crimes contra a honra. Todos esses crimes, todos, são crimes dolosos. Todos esses crimes são crimes dolosos. E a intenção, pessoal, é atingir a honra de alguém. É atingir a honra de alguém. Todos esses crimes são crimes dolosos. Então, por exemplo, esses crimes, eles acontecem muito quando você não gosta de uma pessoa e quer que as outras pessoas também não gostem daquela pessoa que você não gosta. Então, eu não gosto do Regis, por exemplo, e aí eu fico falando mal do Regis para todo mundo para lesionar a honra do Regis, para que ninguém venha gostar do Regis. Então, eu tendo esse tipo de conduta, eu posso praticar ou crime de calúnia, ou de difamação, ou de injúria. Então, o que é que vocês estão aprendendo comigo? A primeira coisa que vocês estão aprendendo é saber diferenciar quando é calúnia, quando é difamação, quando é injúria. Você sabe que se eu, com intenção de causar, de lesionar a honra de alguém, eu dolosamente quero lesionar a honra de alguém, eu imputo a alguém uma historinha, você sabe que aí ou eu vou ter o crime de calúnia ou de difamação. Porque enquanto na calúnia e na difamação você imputa a alguém uma história que vai lesionar a honra daquela pessoa, como, por exemplo, imputar a uma pessoa um fato definido como crime, sabendo que essa pessoa é inocente, aí eu tenho a calúnia. Na injúria, turma, que é o que é mais fácil de você diferenciar, é quando você imputa a uma pessoa adjetivações negativas, palavrões. Então, se você chama alguém de traficante, de racista, de quenga, de corno, de viado, de prostituta, de sapatão, tudo isso que eu estou falando são adjetivações negativas. Veja que quando eu imputo alguém dizendo você é um traficante, eu não estou contando uma história. Então, uma coisa é eu falar você é um traficante, que seria injúria. Outra coisa é eu falar eu vi você vendendo droga na Unifor aos alunos ontem. Aí é outra situação. Então veja, turma, que são duas situações diferentes. Na injúria, você imputa adjetivações negativas, qualidades negativas àquela pessoa. Então, se você só xinga, isso aí a gente tem o crime de injúria. Agora, se você conta uma historinha, ou vai ser calúnia, ou vai ser difamação. Aí você me diz, já vou pro chat para saber se vocês estão com dúvida, porque eu tenho que terminar de explicar os três. Aí você me diz, professor, tô entendendo. Quer dizer que se a pessoa xingar a outra, como eu vi aqui na rua, um dia desses, tinha duas mulheres brigando, e uma chamando, você é uma galinha, uma quenga, uma prostituta. Elas estão cometendo, não é nem calúnia nem difamação, é injúria? Sim. Se você vir duas pessoas xingando uma a outra, isso não é nem calúnia nem difamação, isso é injúria. Então, quando a gente olha para um político e fala seu corrupto, seu ladrão, isso não é nem calúnia e nem difamação, isso é injúria. Toda vida, então, que a gente imputa adjetivações negativas, a gente está no crime de injúria. Por quê? Porque, repito, para ser calúnia ou para ser difamação, é necessário que a gente conte uma história. Eu vi você roubando o toca-CD do carro lá na Unifor. Ou então eu vi você tirando dinheiro da minha carteira. Se eu falo isso, se eu imputo uma história a alguém, ou vai ser calúnia ou vai ser difamação. Então, o primeiro passo, quando você se deparar no seu escritório com um cliente que venha a falar que tem alguém lesionando a honra dele, é você saber diferenciar se é calúnia, se é difamação e se é injúria. Muito embora, na mesma situação, é possível que exista calúnia e difamação, é possível que exista, na mesma situação, calúnia e injúria, não tem o menor problema. É possível que exista esses três tipos de crime na mesma situação. Mas o ideal é que você separe por fatos. Bom, cliente, o que é que o seu vizinho, que você está querendo processar, o que é que o seu vizinho falou de você? Aí o seu cliente vai dizer, primeiro ele disse que eu furtei o extintor lá do condomínio.
E eu nunca fiz isso. Opa, você viu que o vizinho contou uma história do seu cliente, sabendo que seu cliente é inocente. Então, nisso, a gente já tem o crime de calúnia. Então, quando você vê que seu cliente está falando para você que alguém imputou a ele a prática de um crime sabendo que é inocente, aí a gente tem a calúnia. Aí você, certo, cliente. O seu vizinho falou que você furtou o extintor do prédio e ele sabia que não foi você. Beleza, você já separou. Calúnia. Foi. Aí o seu cliente continua. E além disso, ele falou na minha frente que eu era um corno, que eu era um viado. Opa, aí você separa os fatos. A partir do momento que o cliente foi xingado de corno, de viado, aí a gente já tem calúnia em concurso de crimes, ou concurso de crimes, não tem matéria mais importante que concurso de crimes. Em concurso de crimes com injúria. Porque você sabe, quando eu imputo a alguém uma história, alguém determinado ou determinado, um fato definido como crime, sabendo que esse alguém é inocente, a gente tem o crime de calúnia. A partir do momento em que o seu cliente ele é xingado, a gente tem um crime de injúria. E como eu falei, é possível existir tanto calúnia como difamação e injúria no mesmo contexto. Mas você tem que separar cada uma dessas palavrinhas. Então, para continuar, já eu vejo que vocês estão com dúvida. Na calúnia, você imputa um fato definido como crime a alguém, sabendo que esse alguém é inocente. Veja que eu coloquei aqui o dolo direto. Você tem que saber, para existir calúnia, que essa pessoa é inocente. Se você agir com dolo eventual, ou mesmo com culpa, não tem o crime. Você estudou dolo eventual, lá no artigo 18 do Código Penal, inciso 1º, no penal 1. É aquele que você assume o risco. Então, se, por exemplo, aqui em casa sumiu um fogão. E eu não tenho certeza se foi o menino que trabalha aqui. Aí eu digo, olha, eu não sei, mas eu acho que foi o menino que trabalha aqui. Se eu falo isso, eu não sei, mas eu acho que foi, ainda que seja provado que o cara é inocente, eu não cometi o crime de calúnia. Porque, repito, só vai existir calúnia se eu agir com dolo direto. Se eu tiver a certeza que a pessoa é inocente e mesmo assim imputar um fato a ela. Então eu sei que não foi o menino que trabalha aqui que furtou o fogão, porque ele estava de férias viajando no dia que o fogão foi furtado. Então eu sabia que ele estava de férias, eu sabia que ele estava viajando, eu sabia que não dava para ser ele. E mesmo assim eu fui e disse, foi ele que furtou o fogão. Aí tem calúnia. Porque agora eu tô sabendo que não tem como ser ele. E eu tô imputando a prática do crime a ele. Aí, nesse caso, a gente tem calúnia. Então, a calúnia, pessoal, é você imputar a alguém determinado, ou pelo menos determinável, a prática de um crime, sabendo que essa pessoa é inocente. Como assim alguém determinável? Turma, quando eu era advogado, aliás, minha OAB está suspensa porque eu sou funcionário do Tribunal de Justiça, sou oficial de justiça, então minha OAB está suspensa, eu não posso ser advogado. Mas, quando eu podia ser advogado, um cliente me procurou porque colocaram assim, uma postagem, na época era o Orkut, é o novo, colocaram que uma pessoa que anda que tem uma vaca dentro do carro, presta atenção, colocaram no Orkut assim, uma pessoa acolá que tem uma vaca dentro de um carro, ela tá vendendo droga na boate, acho que era Mucuripe. Não, era outra boate, não era Mucuripe. Na boate tal. Aí ele printou isso e me mandou. Por que que dava pra gente entrar com calúnia, com acusação de calúnia? Porque, muito embora nessa postagem do Orkut não foi colocado o nome do meu cliente expressamente, meu cliente, ele tinha um chaveiro pendurado no retrovisor que era uma vaca. E aí, a partir do momento em que você consegue, não é todo mundo tem uma vaca pendurada no retrovisor do carro, né? Eu não sei se você tem, porque eu não tenho. Então, como tudo dá para entender que era aquela pessoa, a gente pôde entrar com crime de calúnia.
E aí, não nessa aula, mas na aula mais na frente, a gente vai falar sobre pedidos de explicação em juízo, que foi o que a gente fez nessa época. Às vezes, de frases, de alusões, de inferência, a pessoa tá falando e você para pensar, rapaz, essa pessoa tá falando de mim. Essa pessoa tá me xingando, desde que não acredito, não, a pessoa não tá falando teu nome diretamente, como foi o caso dessa postagem do Orkut, mas ela tá falando de mim. Aí você pode entrar com um pedido chamado pedido de explicação em juízo. Você vai falar para o juiz, ó, juiz, essa postagem aqui dessa pessoa X tá insinuando que alguém tem uma vaca dentro do carro, tá vendendo droga na boate tal. Intime essa pessoa, né, nem cite, intime essa pessoa para ela dar explicações em juízo para dizer se ela está fazendo aqui referência ao meu cliente, tendo em vista que o meu cliente ele tem uma vaca no pendurado lá no retrovisor do carro. Então, por isso, turma, esse pedido de explicações em juízo, ele serve sempre para aquela situação em que você acha que a pessoa está dando indireta para você, a pessoa está morrendo de esculhambar. Ah, ela é uma galinha, uma puta, fica com todo mundo no meio da festa, não sei o quê. Aí você olha assim, rapaz, essa postagem que essa pessoa está esculhambando é para mim. Se você desconfia que tem alguma postagem para você, alguma frase, algum discurso que a pessoa quer te atingir ou mesmo atingir o teu cliente, existe um recurso chamado pedido de explicação em juízo. E esse pedido de explicação em juízo é exatamente para saber se a pessoa realmente está falando de você. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Eu vou dar uma pausa, eu vou voltar para o chat para saber se vocês estão com alguma dúvida. Eu ainda não acabei de explicar nem calúnia, nem difamação, nem injúria, porque a gente está diferenciando, mas como eu já dei um pouquinho, já andei um pouquinho, eu quero saber se vocês estão com alguma dúvida. E vou aproveitar para fechar a porta do meu carro, do meu quarto, porque meu cachorro abusado, para variar, entrou aqui falando tudo. Só tem uma mensagem no chat falando assim, professor, tem pessoas perguntando no grupo do WhatsApp, você ainda pode entrar. Pode, Sérgio, não tem problema não. Eu sempre quando eu vejo aqui, eu aceito. Por que que eu sempre peço para entrar logo? Porque eu tô dando aula e eu tô lá no Word. Eu não tô nem vendo aqui essa tela, sabe, de vocês, mas sempre quando eu tô aqui eu aceito e às vezes atrapalha, porque aí eu tenho que voltar para aceitar. Mas enfim, pode entrar toda hora. Bianca, Brasil, massa. Pessoa jurídica pode ser. Pronto. Pessoa jurídica, Bianca, perfeita pergunta, viu? Pessoa jurídica pode ser sujeita ativa ou passiva de crime contra a honra? Pode, só que ainda tem discussão. Pessoa jurídica não vai poder ser sujeito ativo de crimes contra a honra. Passivo, eu vou explicar mais na frente, tá, Bianca? Por quê? Porque passivo é a pessoa jurídica tem uma divergência. Tem o STF, o STJ, que diz que vai poder ser sujeito passivo de calúnia, mas não de injúria, porque não tem honra subjetiva. Mas, Bianca, para eu te explicar isso, a gente tem que falar ainda de honra objetiva, honra subjetiva, tem que diferenciar todos os crimes. Então, infelizmente, Linda, não vai dar para eu explicar isso nessa aula, tá bom? Mas a gente vai falar sobre isso, pessoa jurídica como sujeito passivo desses crimes. Avisei aqui. Valeu, Sérgio. Obrigado também. Deixa eu fechar a porta aqui. Ai, caramba, pronto. Cadê ele? Tó, vem cá. O Tó não veio. Quem veio foi a Saúde. Vem, Saúde, vem cá. Minha bebê linda. Só pra mostrar pra vocês. A cor mais linda desse mundo. Amor da minha vida. Vem, bebê. Gorda, só pensa em comer, ó. Bem gordinha, coisa fofa. Tá toda descabelada porque ela tá sujinha. Amor da minha vida, essa aqui. Minha bebezinha linda. Vá dormir, viu? Essa aqui tem a vida. É sério, se dissesse assim, gente, qual é a vida boa, assim, da minha cachorra? Só come, só dorme, é gorda, não tem preocupação nenhuma com o físico. Hoje eu tô fazendo Cooper com ela, sabe? Qual é a raça? É Shih Tzu. Ela tá tão gorda que todo dia eu ando com ela. Ela anda, assim, tipo, 10 metros, ela já tá morta de cansada, volta e dorme. Acho um barato. Professor, então comete injúria praticamente sempre, já que o senhor falou corrupto e etc. Pronto, exatamente, Marcelo. Então, a partir do momento, aquelas coisas do avião, né? Eu vou até trazer para vocês aquelas brigas de avião que tem, se vê um político, você é um corrupto, é isso, é aquilo, outro. Tudo isso caracteriza injúria. Toda vida que você xingar alguém, isso é injúria. A Bianca já perguntou isso. Aí que fofas, obrigado, Larissa. Qual é a raça? Shih Tzu, já falei.
são muito fofinhos. Aí eu tenho outro que é o Alfa, né? Enquanto ela é bem tranquila, só quer comer biscoito. Se eu falo biscoito, ela fica logo louca. Aí só quer comer biscoito, não tem problema de corpo que a gente tem, né? Não sei o quê. Ela fica dormindo o dia todo. O outro é doido. E aí a Ana tá rindo. Show. Pronto. Então, pessoal, realmente esses crimes, eles estão muito presentes na nossa vida, porque todo mundo xinga o outro. De quenga, prostituta, baitola, não sei o quê. Então isso é injúria. Injúria, então, você já sabe que é você imputar a alguém uma adjetivação negativa. Eu quero muito que vocês tenham consciência em saber diferenciar injúria de calúnia. Se eu chamo alguém de traficante, de racista, muito embora traficante seja uma atividade criminosa, muito embora racista seja uma atividade criminosa, isso é injúria. Então você é um traficante, você é um racista, você é um agiota. Tudo isso é crime de injúria. Só vai ser calúnia se eu contar uma história. Então só vai ser calúnia se eu disser assim: dia tal, hora tal, eu vi você vendendo drogas na Unifor. Ou então eu vi você furtando, eu vi você roubando, eu vi você chamando o cara, eu vi você proibindo o cara de se hospedar no seu hotel porque ele é negro. Então, a partir do momento que eu conto uma história, aí eu tenho calúnia. Mas se eu só chamo a pessoa de traficante, de racista, de ladrão, isso tudo é injúria. Eu só vou cometer calúnia se eu disser assim: eu vi você roubando a loja tal, dia tal. Aí é calúnia. Se eu souber que essa pessoa é inocente. Eu vi você vendendo droga dia tal, hora tal. Aí é calúnia. Se eu souber que essa pessoa é inocente. Lembrem que a calúnia, ela só admite o dolo direto. Ou seja, você tem que saber que a pessoa é inocente. Mas mesmo assim, imputar um crime a ela. Já se você desconfiar, dizer assim: rapaz, eu não sei quem foi, eu acho que foi o fulaninho. Aí depois descobre que o fulaninho é inocente, não tem calúnia para você. Porque ó, o que é que diz o crime de calúnia? Ó? Calúnia diz assim, ó: caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Imputando-lhe caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Show. Vou até colocar aqui para vocês. Então, essa é a calúnia. Só admite o dolo direto, não admite nem dolo eventual e nem a culpa. Já a injúria, turma, diz assim, ó: injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade e o decoro. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade e o decoro. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade e o decoro. Que é exatamente essas adjetivações negativas, esses fatos genéricos. Se você imputar alguém fatos genéricos, se você imputar alguém fatos genéricos, que pode também caracterizar o crime de injúria. Como assim, professor, fatos genéricos? Enquanto na calúnia e na difamação é necessário que seja um fato determinado a uma pessoa determinada, então aqui, ó, tem que ser nesses dois, tem que ser um fato determinado, nesses dois. Tem que ser um fato determinado, nesse e nesse aqui, ó. Tem que ser um fato determinado, um fato específico. Eu vi o professor Harris vendendo droga na Unifor dia tal. É um fato específico. Se for um fato genérico, aí pode caracterizar injúria também. Como é um fato genérico? É assim: tu chega com a Hilux lá no condomínio. Aí eu digo assim: rapaz, eu sei, viu, de onde é que tu arranjou dinheiro para comprar essa Hilux. E o cara é político. Aí eu digo, e eu insinuo dessa forma. Eu não digo: você comprou essa Hilux tirando dinheiro da merenda escolar. Eu não digo, porque se eu disser, sabendo que a pessoa é inocente, aí o crime é de calúnia. Eu digo bem genericamente: eu sei de onde é que tu arranjou o dinheiro, viu o cara sendo político? Sei onde é que tu arranjou o dinheiro para comprar essa Hilux. Bem genérico mesmo, aí é o crime de injúria. Então, injúria, ela comporta tanto as adjetivações negativas como fatos genéricos dessa forma. Já a calúnia e a difamação, a gente tem que imputar um fato determinado, uma historinha determinada. Não esqueça que tem que ser contra alguém determinado. Então, por exemplo, turma, todos esses crimes têm que ter o sujeito passivo, vou até colocar aqui: todos esses crimes, o sujeito passivo, e depois a gente vai conversar sobre pessoa jurídica, tem que ser uma pessoa determinada ou determinável. Todos esses crimes.
tem que ter como sujeito passível uma pessoa determinada ou determinável. Todos esses crimes. Então, por exemplo, se eu falar assim, todo político é vagabundo, tem injúria? Não. Porque quando eu falo todo político é vagabundo, não estou determinando ninguém. Não dá nem para ser determinável, no sentido que não dá para pegar todos os políticos. Se eu falar assim, todo policial é corrupto, dá para ter? Não. Se é genérico assim, não dá. Tem que ser mais específico, tem que ser mais determinado. Mais determinado. Você tem que lesionar a honra de uma pessoa ou pessoas determinadas. Tem que conseguir contar quantas pessoas são. Deu para entender essa parte, pessoal? Deixa eu voltar aqui para o chat para saber se vocês estão entendendo. Professor, toda calúnia é uma calúnia qualificada? Se não, quais são as diferenças? É assim, ô Sérgio, todo crime tem a modalidade simples. A modalidade simples é essa modalidade aqui que está no CAPT, ó. Essa modalidade aqui é uma modalidade que está no CAPT. A modalidade que está no CAPT, todo crime tem uma variação de pena. Só vai ser a modalidade qualificada daquele crime se você perceber que tem outra variação de pena maior do que essa. Então, por exemplo, se eu voltar aqui para o homicídio, ó, o homicídio simples. O homicídio simples, a pena é de 6 a 20 anos. Ó. Todo CAPT tem a modalidade simples do crime. Se você analisar embaixo e ver que tem outra variação de pena maior do que a do CAPT, aquela é a modalidade qualificada daquele crime. Então, veja, homicídio simples, a pena é de 6 a 20 anos. Já aqui, ó, homicídio qualificado, porque a pena deixa de ser de 6 a 20 e passa a ser de 12 a 30. Então, para te responder, toda calúnia é calúnia qualificada? Não. Por quê? Exatamente porque calúnia tem a modalidade simples, que é a pena de detenção de 6 meses a 2 anos, e a gente não vê, ó, tem um parágrafo primeiro, segundo e terceiro, e a gente não vê uma variação de pena. Então, por isso que a gente, toda calúnia tem sua modalidade simples. O que a calúnia pode ter, a injúria e a difamação, é no artigo 141, tem uma causa de aumento de pena, ó, que é a causa de aumento de pena de 1/3 nessas 4 situações que eu vou estudar com vocês, essas 4 situações. Então, para responder, toda calúnia tem modalidade qualificada? Não. A calúnia, na realidade, ela tem modalidade simples. Aí, deu para entender, não deu, Sérgio? Show. Lívia, professor, para aplicar esses crimes, tem que mencionar uma pessoa diretamente? Pois é, como eu te disse, Lívia, caso a pessoa seja mencionada indiretamente, existe o pedido de explicações em juízo, que é esse aqui do 144. Ó. Se de referência, alusões ou frases se infere calúnia, difamação e injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusar a dá-las ou a critério do juiz não a dá satisfatoriamente responde pela ofensa, que é o que eu vou explicar para vocês. Então, se por acaso, de uma postagem, Lívia, você acha que a pessoa está se referindo a você, mas ela não disse o teu nome diretamente, você pode entrar com pedido de explicação em juízo, a pessoa que você acha que está lhe ofendendo vai ter que responder, e dependendo do que ela responder, você pode ou não processar essa pessoa. Deu para entender? Então, assim, a calúnia, a injúria e a difamação, ela requer uma pessoa determinada, então, ou pelo menos determinável. Se de uma postagem, de um discurso, de uma fala, você acha que você é ofendida, que seu cliente é ofendido, você entra com esse pedido de explicações em juízo, dizendo, excelentíssimo senhor juiz da Tananã Vara Criminal. No caso, vocês vão perceber comigo que quase todos esses crimes são crimes de menor potencial ofensivo. Todos são. Menos a calúnia, se a calúnia tiver causa de aumento de pena de 1/3, ela não é, é o único que não é. Mas a regra é que calúnia, injúria e difamação são crimes de menor potencial ofensivo. E se são crimes de menor potencial ofensivo, a competência é dos juizados especiais, criminais. Aí você entra, excelentíssimo senhor doutor juiz da Tananã Unidade Juizados Especiais Criminais. Aí você qualifica o seu cliente e diz que está entrando com pedido de explicações em juízo. Nele você fala que eu fiz uma postagem fazendo referência a todo, dá a entender que é o teu cliente. Você quer que eu responda, que eu esclareça se eu estava dizendo respeito ao seu cliente ou não. Porque aí, dependendo do que eu responder, você pode entrar naquele juizado mesmo com ação de calúnia, injúria ou difamação contra mim. Tranquilo?
Turma, eu vou precisar acabar a nossa aula, eu ainda não acabei. Esse material eu vou divulgar lá no WhatsApp. Toda aula eu termino e boto lá, tá? Porque eu tenho outra aula para dar agora. Mas quarta-feira a gente se vê às 8h30 da manhã, quarta-feira, nesse mesmo esquema. Eu mando o link e vocês entram aqui na reunião. Tudo bem? Não esqueçam de fazer os exercícios de crimes contra a vida e de ver os simulados sobre penal 1. E, obviamente, de estudar, né? Aproveitem a quarentena, pessoal, para se tornar os melhores, entendeu? Para poder estudar mesmo. Obrigado pela vinda, né? Aí a gente viu quase metade das pessoas. Vejam, falem com seus amigos para todo mundo assistir, turma, para a gente não perder, sabe, o ritmo. Para a gente acabar esse semestre dizendo assim, pô, sei tudo de Penal 2. Posso até dar aula, vou lá substituir o Sidney. Tá bom? Fiquem com Deus, turma. Não esqueçam de desligar, colocar sair da reunião. A gente se vê quarta-feira, 8h30 da manhã, por esse mesmo esquema. 8h25 da manhã eu mando o link. Procure não atrasar a entrada da aula, porque às vezes eu não consigo aceitar depois que a aula começa. Fechou? Tchau, galera. Fiquem com Deus. Beijão, viu? Não esqueçam de sair aqui da reunião.